Aquele pequeno gancho amarelo que você pode ver na janela do avião, se estiver sentado ao lado da asa, está lá para ajudá-lo em caso de pouso de emergência. Escorregadores infláveis só podem ser usados a partir das portas de saída de emergência na frente e na cauda do avião. No meio, os passageiros teriam que caminhar na asa e chegar ao chão de lá, mas pular da asa do avião não é seguro porque é muito alto. Aqui é que entram em ação esses pequenos ganchos amarelos. Os comissários de bordo amarram cordas nas portas e através dos ganchos, para os passageiros se segurarem. Dessa forma, todos podem chegar ao solo com segurança e sem ferimentos. Tente evitar se aconchegar sob cobertores de avião. Algumas companhias aéreas só os lavam cerca de uma vez por mês. É melhor usar seu próprio cobertor de viagem, um cachecol ou uma jaqueta. Lembre-se sempre de usar seus sapatos enquanto caminha pelo avião. Esse tapete no chão não pode e não será limpo com perfeição entre os voos. É muito tempo e esforço para uma tripulação de cabine. O lugar mais sujo de um avião não é o banheiro, é a sua mesinha. Tem 8 vezes mais bactérias do que o botão de descarga do vaso sanitário a bordo. Em caso de emergência, as máscaras de oxigênio só têm fluxo de ar suficiente para durar cerca de 15 minutos. Felizmente, é a quantidade de tempo que um avião precisa para encontrar um local de pouso adequado, ou pelo menos descer até uma altitude em que as pessoas não precisarão mais de máscaras de oxigênio. Você pode se perguntar por que é solicitado a levantar o encosto do assento e fechar a mesinha antes da decolagem e pouso, mas é para a sua própria segurança. Um assento reclinado é confortável para você, mas dificulta para o passageiro atrás de você sair do assento, o que é crucial em caso de emergência. A mesinha aberta também, só que desta vez é você quem não será capaz de se levantar rápido o suficiente se algo acontecer. Além disso, a mesinha impede que você assuma a posição segura em caso de pouso de emergência. Essa posição exige que você se curve no assento, coloque a cabeça entre os joelhos e cubra a parte de trás da cabeça com as mãos. Imagine fazer isso enquanto sua mesinha está aberta. Se você olhar ao redor da cabine, notará pequenos triângulos pretos ou vermelhos ao redor da parte central do avião. Esses adesivos permitem que os comissários de bordo saibam onde as asas do avião estão localizadas para que possam olhar imediatamente pela janela certa para ver se há algo errado lá fora. Você não deve abaixar as persianas enquanto decola, está em táxi ou pousa, por 2 motivos. Primeiro, os comissários de bordo devem sempre ser capazes de monitorar a situação do lado de fora, e persianas abertas os ajudam com isso, obviamente. Em segundo lugar, se algo estiver errado a bordo do avião enquanto ele estiver no chão, por exemplo um incêndio, as equipes de terra não poderão vê-lo e avaliar a situação antes de entrar, a menos que as janelas estejam abertas. Aquele pequeno buraco que você pode ver na parte inferior de qualquer janela de avião não está ali para deixar você assustado. Na verdade, ajuda a manter a pressão de dentro e de fora da janela em equilíbrio. O buraco em si é feito apenas na segunda camada de vidro, e há 3 deles no total, o que também ajuda na segurança. Mesmo que o vidro externo quebre, ainda haverá outros 2 para mantê-lo seguro. Você pode ver comissários de bordo tocando os compartimentos suspensos enquanto caminham ao longo do corredor. Mas não é exatamente isso que eles fazem. Logo abaixo dos compartimentos, geralmente há um corrimão que percorre toda a cabine. Você também pode usar esse truque para ficar mais firme quando caminha no corredor. Os pilotos escurecem as luzes da cabine durante a noite, não para você ficar confortável e sonolento. Nossos olhos têm dificuldade em se ajustar à escuridão assim que as luzes são desligadas. Em caso de emergência, cada segundo importa. Assim, as luzes ficam esmaecidas para permitir que você se acostume com a escuridão rapidamente, caso algo aconteça e você tenha que agir. Preste atenção ao piso do corredor também. Se houver um pouso de emergência à noite, haverá 2 tiras luminescentes ao longo do corredor, mostrando o caminho para a saída. Siga-as para sair com segurança do avião. Os comissários de bordo também sugerem contar os assentos entre você e a saída de emergência quando estiver sentado. Isso ajudará caso não haja outras orientações disponíveis. Se um raio atingir o avião, os passageiros não sentirão. Toda a aeronave é coberta com revestimento de alumínio que conduz corrente elétrica e não a deixa entrar. Essa proteção é testada usando um simulador de raios. As janelas do avião são redondas porque a pressão do ar é distribuída uniformemente dessa maneira. Se fossem quadradas, fortes correntes de ar se acumulariam nos cantos das janelas, despressurizando a cabine, e isso é ruim. Não pense que você se torna intocável se for ao banheiro do avião. A porta do banheiro pode ser aberta do lado de fora.
Geralmente há uma pequena trava na parte superior da porta que permite que a tripulação da cabine o tire de lá. É útil para quando se desconfia que alguém está fazendo alguma coisa ilegal no banheiro e para ajudar aqueles que não se sentem bem e, por exemplo, desmaiaram lá dentro. Sim, vamos evitar isso. As asas do avião piscam luzes vermelhas e verdes à noite para mostrar a direção em que o avião está indo. A luz verde está sempre na asa direita e a vermelha está na esquerda. Os pneus de aviões são projetados para suportar 4 a 5 vezes mais pressão do que realmente experimentam ao pousar. É mais provável que a roda quebre do que o pneu. Os pilotos sempre têm refeições diferentes. Isso é necessário para reduzir o risco de intoxicação alimentar. O voo ainda pode correr bem se um dos pilotos estiver mal devido a uma comida contaminada, mas vai ser difícil se os dois pilotos não estiverem em condições. Evite que ambos comam peixe. Algumas companhias aéreas não permitem que os pilotos tenham barba. Os pelos faciais podem impedir o encaixe seguro da máscara de oxigênio, e os pilotos devem sempre permanecer conscientes. Os assentos são azuis na maioria das aeronaves porque essa cor acalma as pessoas. Também é fácil manter limpo. O barulho estrondoso que você ouve após embarcar no avião é bagagem sendo carregada na aeronave. O compartimento fica bem abaixo da cabine, então às vezes pode soar bem alto. Na maioria dos voos com mais de 7 ou 8 horas, os pilotos têm acesso a um assento de descanso especialmente projetado dentro ou perto do cockpit. Os comissários de bordo geralmente têm uma seção da cabine reservada para eles, e às vezes é separada das áreas de passageiros. Algumas aeronaves maiores até têm quartos privados para a tripulação acima ou abaixo da cabine principal. As asas da maioria das aeronaves de passageiros estão localizadas na parte inferior do avião. É chamado de asa baixa. Primeiramente, se você instalar o motor sob as asas baixas, ele estará mais perto do chão e mais fácil de reparar. Em segundo lugar, as asas assumirão parte do choque em caso de um pouso forçado. E se o avião cair na água, as asas se tornarão um travesseiro que salva vidas. Por sinal, um avião pode ficar flutuando de 10 minutos a 60 horas. Tudo depende do modelo do avião, das condições climáticas e das habilidades do piloto. A maioria dos aviões é branco porque essa cor reflete melhor os raios solares e o corpo da aeronave não esquenta tanto. Além disso, é mais fácil de se ver danos no branco, e tinta branca é simplesmente mais barata. Cintos de ombro parecem mais seguros do que apenas um cinto de cintura, mas não no caso de aviões. Quando o avião entra em turbulência, ele é jogado um pouco no ar. O cinto simplesmente o manterá no lugar em caso de agitação mais severa. Cintos de ombro exigiriam mais espaço entre os assentos, e isso não se justifica em um avião. Em um carro, o impacto geralmente é muito mais forte, então você precisa do cinto de ombro para não sair voando pelo para-brisa. Os assentos dos comissários de bordo têm cintos de ombro, mas isso porque são muito menos confortáveis do que os dos passageiros. Eles são mais estreitos e posicionados de frente para os passageiros. Os comissários de bordo precisam de proteção extra simplesmente para não cair de seus assentos se o avião tremer forte demais. Além disso, eles têm que ajudar a direcionar as pessoas durante uma possível evacuação, e para isso precisam estar em ótima forma. Talvez você tenha notado que entra sempre no avião pelo lado esquerdo. Em primeiro lugar, o capitão geralmente se senta desse lado. Dessa forma, é mais fácil para o capitão alinhar o avião com a ponte no terminal. Além disso, a aeronave é alimentada e carregada com a bagagem do lado direito. Se os passageiros entrarem pela esquerda, a tripulação pode fazer seu trabalho sem que seja perturbada.